Agora a gente precisa colocar o campos que a gente vai precisar enviar informações no nosso banco de dados, né? Então a gente vai colocar aqui, por isso que já os campos já validados, tá? Esses campos já validados, eles pedem para que sejam preenchidos ou não preenchidos, tá? Então, aqui a gente pode colocar as mensagens, né, que é o que aparece aqui embaixo. Então, ó, looks God, né? Please choose the username. Então, a gente precisa, né? Por favor, preencha o seu usuário. E aqui, né? Preenchido o site, tá? E aí a gente também depois vai estar colocando um botão aqui para estar enviando o nosso formulário. Se a gente for ver aqui, a gente tem isso daqui, ó. Confirme identidade, tá? A gente tem o nosso botão aqui que vai fazer o envio das nossas informações. A gente também vai estar colocando aqui, no fim, tá? Confirmando aí as nossas configurações do nosso site, tá? Lembrando outra coisa, com isso daqui pronto, com essa parte de configurações pronta para esse site aqui, vocês podem estar utilizando esse painel de aqui, colocando em qualquer projeto, site, tá? Que vocês quiserem. Esse salgadinho, você tem apenas um. Se deixar ele aqui dessa maneira, você pode estar usando essa parte de administração para qualquer projeto. Ele precisa ter as mesmas configurações, você precisa alinhar para que tenha as mesmas configurações, ou você coloque as configurações que são necessárias para o outro site, tá? E claro, alinhar também módulos e outras questões. Se você precisa adicionar módulos, você adiciona. Se precisa retirar, você retira, tá? Então, aqui a gente vai colocar apenas os campos que a gente quer que aconteça, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, deixa eu só retirar esses espaços que a gente acabou deixando aqui. Por que eu vou retirar esses espaços? Porque a gente vai trazer apenas o arquivo para dentro da nossa container. E a gente precisa deixar ele exatamente assim, ó, para depois quando a gente clicar na div, para ele seguir o nosso padrão, tá? Então, a gente vai colocar a primeira coisa. O que a gente tem primeiro no nosso site? A gente tem o Fabrico e a gente tem o nosso nome do site, tá? Então, a gente vai colocar o quê? Nome do site. Vamos colocar aqui, ó. Nome do site. Então, a gente colocou aqui, vamos atualizar lá. A gente tem aqui o nosso primeiro campo, nome do site. Vamos retirar esse mark daqui, que a gente não quer que tenha valor. Vamos retirar os valores. Vamos pegar aqui, ó, nome do site. Vamos colocar bem aqui, ó, nome do site. Vamos dar um Ctrl S, né? E a gente atualiza aqui. Então, nome do site. Precisa ser preenchido, tá? Vou colocar required, validation server username. Aqui, nome do site, tal for, feedback de validação, invalid feedback. Tá? Esse feedback aqui, ele só vai aparecer quando a pessoa preencher para a gente o nosso formulário, tá? Então, vamos dar um Ctrl C aqui, deixa eu ver. Esse required aqui, ele acabou ficando muito longe, né? Dá um espaço aqui, Ctrl S. Eu vou colocar um botão aqui, só para a gente ter a nossa informação de erro, tá? Porque, por exemplo, a gente não preenche, ele tem que mostrar a informação para a gente, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu não tenho um botão, não tenho um botão aqui. Tá, ok. Depois eu adiciono. Eu queria mostrar a mensagem para vocês, mas vamos colocar os campos e depois a gente configura a parte das mensagens, tá? Para que o pessoal consiga adicionar as mensagens aqui ao preencher, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o próximo. Qual que é o próximo? Então, a gente precisa colocar o quê? Seria o Fabrico, tá? Só que a parte do Fabrico, eu vou deixar para colocar na última parte das configurações, para a gente não ter um espaço aqui de imagem. Por quê? A parte do Fabrico, eu quero colocar um campo e uma imagem, tá? Então, a gente coloca ele por último
dessas configurações. Então, depois do Fab, o que mais que a gente vai ter aqui dentro do site? Escondido, a gente tem o quê? A gente tem a nossa descrição, né? Então, a gente tem que criar uma breve descrição para o nosso site também. Além da breve descrição, a gente tem as redes sociais também. A gente tem aqui as redes sociais em algum lugar? A gente tem em algum lugar, né? A gente tem aqui, ó, a gente tem no rodapé. Então, essas configurações básicas, assim, a gente precisa adicionar nas configurações. Isso aqui, ó, a gente adiciona nas configurações também, tá? Então, aquilo daqui vai ser uma breve descrição, né? Vai ser o que a gente vai estar utilizando também para os buscadores quando a gente for colocar a parte de SEO no nosso site. Legal? Então, aqui eu tenho então o nome do site. Vou colocar aqui mais uma coluna. Vou colocar aqui mais uma coluna e vou adicionar o seguinte. Eu vou adicionar aqui Facebook. Facebook. O bacana daqui, ó, da gente ter esse campo aqui é o quê? Que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui, ó, Facebook, né? E aí a gente utilizar esse input aqui no Facebook, nas redes sociais. Por que que a gente utiliza isso daqui? Por que que a gente vai utilizar? Depois, na hora que a gente for validar, a gente troca todos esses nomes aqui que a gente está utilizando, tá? Ó, a gente tem vários nomes aqui, isso daqui pode dar um errinho aqui na hora que a gente estiver configurando. Ó, ele não adicionou a validação porque, deixa eu só dar uma olhada. Porque não tem, ele não está adicionado ao grupo. Então, deixa eu pegar aqui. Vou deixar o Facebook ali, vou colocar aqui. Bom, e aí eu coloquei Facebook, tá? Porque ele está dentro de um grupo. Tá? Esse input, esse ícone do arroba, eles estão dentro do input, então eles precisam estar juntos, tá? Então aqui a gente deixa Facebook, né? Qual rede social mais que a gente tem lá? Vamos descer tudo. Então a gente tem Facebook, vamos colocar aqui, ó, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Eu não vou colocar o LinkedIn, tá? Não tem necessidade, eu acho, de colocar o LinkedIn aqui, tá? Uma outra que a gente pode colocar aqui é o e-mail, que a gente tem o e-mail aqui, ó, já, né? Então, vamos estar colocando lá. Eu vou pegar aqui o seguinte, eu vou diminuir a nossa coluna aqui, eu vou colocar 2 e vou adicionar Facebook, Instagram, Twitter, que agora é o X, né? Então, eu vou deixar Twitter ali, vou atualizar. Então, eu tenho aqui, ó, Instagram, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, tá? Então, a gente vai utilizar os arrobas para estar colocando nas redes sociais. Então, YouTube, e aí fica bem formatadinho, bonitinho, tá? Então, aqui, ó, eu tenho. Por que eu coloquei a coluna? Porque o username normalmente não é gigante, tá? E se a gente colocar um username gigante, ele vai continuar digitando ali pra gente, tá? E como que ele fica? Ele fica bem assim, tá? Então, aqui pra gente, no 1366, a gente fica com ele bem próximo ali, não fica tão sumido pra gente, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, nome do site, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Vamos colocar o restante. Deixa eu só tirar esse username e esse last name, que eu não preciso mais dele, né? Deles assim que eu já tenho os campos necessários ali em cima, então é só copiar, tá? Então, nome do site, coloquei o nome do site, coloquei as redes sociais. Vamos colocar então também o e-mail. Vamos colocar e-mail e telefone. A gente pode colocar e-mail e telefone, que a gente tem um telefone já aqui em cima, a gente tem um telefone aqui embaixo, então o e-mail de baixo pode ser o mesmo telefone, não tem problema, tá? Então, eu tenho o YouTube aqui, eu vou copiar a mesma coluna do nome, ok? E vou adicionar aqui, eu vou colocar o que aqui, ó? E-mail. Eu posso colocar só e-mail assim? Ou eu vou colocar de outra maneira? Vamos ver como é que fica. Então, aqui, e-mail. Vou colocar e-mail. Então, e-mail. Depois do e-mail, né? A gente vai colocar aqui o quê?
telefone. Colocamos o telefone. Então, atualizamos aqui, ó, temos o telefone, tá? Depois do telefone, eu vou colocar o quê? Endereço, tá? Eu não vou colocar o endereço separado, tá? Então, eu vou colocar endereço completo, tá? Pra gente colocar tudo ali já e não ter que ficar mudando, né, esse campo. Eu vou só diminuir o campo do telefone, vou colocar aqui 3 e 3, e aqui eu vou colocar 6, que o endereço é maior que o e-mail e o telefone, né? Então, eu tenho aqui, ó, o e-mail, o telefone e o endereço completo. E essas são as informações que a gente vai utilizar aqui, ó, endereço, telefone e e-mail, tá? E tem as redes sociais também. E o FEV já coloca, tá? Calma aí, já adiciona aqui nessa parte também, tá? Então, aqui eu vou colocar agora um campo para descrição. O campo para descrição, eu posso estar colocando ele na metade aqui. Então, 6 e as imagens que a gente vai estar utilizando aqui também, 6. Tá? Então, vamos pegar aqui, vamos colocar um campo de descrição. Tá? Vamos colocar aqui, ó, breve descrição. Ela vai aparecer no rodapé, tá? Então, ela vai aparecer no rodapé e também vai ser para a primeira página do nosso site. Então, a descrição que a gente vai enviar para os robôs, os buscadores, vai ser essa pequena descrição aqui. Ele vai ficar lá no SEO da primeira página, da página inicial, e vai estar enviando para o Google, para o Bing, para os outros buscadores, tá? Então, essa descrição ela é importante preencher. Se você não preencher, ela não envia, tá? E a gente também vai adicionar as imagens que vocês vão estar utilizando na página para estar enviando para cada um. A gente vai trabalhar a questão de SEO aqui também. Então, vai ser um painel de administração para um site bem completo, tá, gente? Então, é muito, muito legal o que vocês estão aprendendo aqui. Eu tenho certeza que de graça vocês não conseguem achar isso em lugar nenhum, tá? Então, aqui a gente tem um input. A gente vai mudar o input para text area, tá? E aí a gente vai tirar o required. Aí vai ter algumas coisas que a gente vai mudar aqui depois, tá? A gente não tá mudando agora. Eu só tô colocando os campos e depois a gente vai renomeando tudo bonitinho, tá? Aqui ele não carregou, por quê? Porque eu não fechei meu text area, tá? Vou fechar meu text area aqui. Vamos atualizar. E aqui eu tenho o meu text area, tá? Então, breve descrição. Aqui eu tenho 2 linhas. Posso colocar no meu text area a quantidade de linhas. Eu vou colocar 10 linhas. Deixa eu ver se vai ficar legal. Ficou muito grande, eu acho, né? Não ficou. Vou colocar aqui 5, metade. Vamos ver se vai ficar legal. Bom, ficou bem legal. Então, 5 já tá bom. E aqui, na lateral, a gente vai colocar as nossas imagens. A gente está colocando as nossas imagens, a gente precisa pegar o quê? Arquivo de file, né? A gente precisa colocar no upload file. Se eu der um Ctrl Shift C aqui e selecionar o upload file, aqui eu tenho o tipo. Então, aqui, ó, ele não tem nenhuma formatação, não tem nada. Então, eu posso ir lá e simplesmente, né, no meu código, copiar aqui ó, a parte de endereço, por exemplo, dar um Ctrl C. Na verdade, não preciso copiar assim. Eu posso copiar da seguinte maneira aqui, ó. Eu venho aqui, dou um copiar aqui, ó. Deixa eu copiar só a label e o input e vou colocar aqui embaixo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Favicon. Dou um Ctrl S, tá? E aí o Favicon já vai selecionar. O tipo aqui eu vou colocar, então, file. A classe eu vou deixar apenas, aqui, ó, form control. Essa parte aqui eu vou retirar, eu não vou precisar. Value não vou precisar. Required também, eu vou deixar o required, porque o Favicon a gente precisa que ele exista, né, para ele aparecer lá em cima, senão pode dar algum erro no site. Notem que o quê? Eu tentei colocar ele aqui nessa lateral, ele não ficou. Por que ele não ficou? Porque essa nossa coluna ela tem 6. Só que toda vez que a gente coloca uma nova tag dentro, ela vai ficar aqui embaixo.
Por que que ela vai ficando embaixo? Porque eu não tenho uma div de linha, tá? Então, se eu quero que uma coisa fique ao lado da outra, todas as vezes, né, que eu quiser que criar arquivos que fiquem um do lado do outro, porque aqui a gente não trabalha com CSS, tá? A gente trabalha com Bootstrap. Para trabalhar com Bootstrap, a gente trabalha dessa forma. Quando a gente criar do lado do outro, a gente precisa criar linhas. Dentro dessa linha, precisamos criar colunas, tá? Então, é assim que a gente utiliza esse layout. Então, trabalhando com Bootstrap é desse jeito. Então, a gente cria uma linha e nessa linha a gente cria colunas. E aqui é o que a gente precisa fazer nessa parte aqui, para que fique ao lado. A gente criou só uma coluna, a gente tem uma coluna aqui, a gente não tem uma linha. Então, nessa coluna, eu preciso colocar uma linha dentro dela, para mim poder trabalhar com as coisas um ao lado do outro. Tá? Então, aqui eu vou criar uma linha, então eu vou colocar aqui row, vou aqui embaixo, vou fechar ela, e aí eu vou colocar, vou dar um espaço, vou dar um Ctrl S, tá? Notem que, ó, não acontece nada ainda, mas eu já criei uma linha. Tá? Eu já tenho uma linha aqui dentro, tá bom? Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso, é exatamente o que eu estou fazendo aqui, eu vou criar, eu vou colocar aqui. Então, eu vou criar uma coluna. Então, eu venho aqui, crio uma coluna de 6, apenas para minha breve descrição. Primeiro, tá? Salvei. Vou atualizar aqui agora. Então, aqui, ó, notem que, olha, até o texto do FEB, como a gente pegou ele, a gente não tinha pego ele, então não tava, eu não sei por que ele subiu. Ele subiu porque ele ficou na lateral, tá? Ele ficou jogado na lateral, que é só um texto. Então, a gente pegou uma coluna e colocou 6, tá? Então, ele fica na metade, tá? Vamos colocar, então, também esse arquivo de file numa coluna de 6. Vamos dar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. E vamos aqui dar um Tab. Aí, o que a gente tem aqui? A gente criou uma linha e dentro dessa linha a gente colocou duas colunas de 6. 6 significa 50%, tá? No Bootstrap. Então, a gente está trabalhando com isso. Tá vendo que ficou ele certinho aqui agora, né? Um ao lado do outro? A gente tem o com aqui agora. E aí a gente só enviar o arquivo e a gente pode enviar, tá? Só que aqui ele ficou bem certinho, ficou pequenininho. Por que? Porque a coluna grande aqui, ó, que tem ele, ela tá 6. Então, vamos colocar 12. Tá? Ctrl S. Vamos atualizar. E aqui, pronto. Agora a gente tem a nossa coluna. Por que eu não criei aqui, né? Vocês podem falar assim, você poderia criar só uma linha e não criar uma coluna. Mas se eu quiser jogar ele para cima depois, posso só diminuir essa linha que tem 6, né? Ou que tem 12, e colocar ele ao lado de qualquer um desses e manter a configuração que eu tenho aqui. Aqui é com aqui na lateral, tá? Então, é por isso que eu mantenho ele dentro da coluna. Então, eu tenho uma coluna, dentro dessa coluna eu tenho uma linha, e essa linha eu tenho outras colunas dentro dela, tá? E aí, aqui eu já tenho o favicon, e agora eu também vou colocar aqui, também, aqui eu vou colocar dentro da mesma coluna, tá? Aqui eu tenho o logo, tá? Com logomarca. Dá um Ctrl S. Quando a gente atualizar, a gente tem aqui, ó, favicon, logomarca, tá? Os dois, um embaixo do outro, que é para a gente estar podendo enviar aqui as nossas informações. Eu posso até colocar aqui o seguinte, ó, um BR para pular uma linha, né? E aí a gente vai ter ele dessa maneira aqui. Para ficar mais certinho, né? A gente pode colocar até aqui, ó, 6 linhas, só para a gente poder ver ele ficar aqui, ó, maior que os dois juntos dessa forma aqui. Pode ser que a gente até precise aumentar um pouquinho mais essa breve descrição aqui. Desculpa. Por quê? Porque eu vou colocar as minhas imagens ainda para aparecer aqui também. A gente não colocou ainda, mas a gente ainda vai colocar. Por que a gente ainda vai colocar? Porque aqui ele não está validado para estar subindo ainda os arquivos, tá? A gente só está colocando os formulários que a gente precisa ter dentro do nosso site. Vou procurar também o que a gente tem que colocar ali dentro. Então, a gente colocou rede social,
endereço, telefone, e-mail. E a gente colocou aqui, ó, nome do site, Apple, né? A gente não tem mais nada para a gente estar colocando lá dentro. Aqui tá tudo certo, né? A gente não precisa adicionar mais nada. A não ser depois, se a gente quiser colocar uma imagem solta para o SEO das configurações, né? Que eu acho legal na página inicial a gente utilizar a logomarca, né? Então, a gente sempre utilizar a logomarca para estar enviando, aparecendo nas redes sociais ou algo do tipo assim. Vocês vão entender depois, mais para frente, quando a gente for trabalhar essa parte do SEO, tá? A gente também vai trabalhar isso aí dentro do site. Então, quando a gente for trabalhar essa parte, a gente vai adicionar então o logomarca como imagem de thumb, né? Para o Google entender que é da página inicial, tá? E eu colocar essa imagem nos buscadores. Então, em configurações, é exatamente isso que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente já tem todos os campos aqui, o nome do site, Facebook, que são as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Temos o e-mail que a gente vai estar utilizando, telefone, endereço completo e aqui uma breve descrição que a gente vai estar utilizando. Depois a gente vai limitar a quantidade de caracteres que a gente vai colocar nessa breve descrição, porque ela não pode ser gigante, tá? Então a gente vai limitar ele mais ou menos a 150 a 180 caracteres para o pessoal não colocar mais do que o necessário aqui. Senão o Google não vai utilizar, ou ele vai colocar pontinhos e a gente não quer que ele coloque, a gente quer deixar uma descrição bem legalzinha do nosso site, bem aqui, tá? Então, até a próxima.